Bora lá, galerinha, o manuscrito mais estranho da história do canal do Estranha História, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Dessa vez um vídeo aí sobre o manuscrito Voynich, né, gente? Esse texto aí muito enigmático da história e tudo mais, e que eu nunca trouxe um vídeo aqui no canal. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar reagindo juntos aí, podendo conversar sobre esse tema, que é bastante interessante. Há muitíssimo tempo atrás eu até pesquisei um pouco sobre, mas já faz muito tempo que eu vi algo, então acho que vai ser muito interessante a gente conversar sobre esse assunto aqui nesse vídeo, tá bom? Espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, só tira à noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível, considere ser membro do canal que vai estar me ajudando demais. Também só peço que vocês tenham um pouco de paciência, que eu acabei de sair de uma live de que eu vi filmes e tal, uma live que deu umas 5 horas pelo menos, então minha voz pode estar um pouco ruim aí durante o vídeo, tá bom? Lembrando, link do nosso servidor Discord, meu canal 2 tem na descrição também, entre lá tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E vambora pra esse vídeo aí do nosso mano Se a Estranha gente fosse História, nosso escolher mano qual o livro mais Estranha. estranho da história da humanidade, esse aí seria um excelente candidato, o Olha que interessante, manuscrito cara. Voynich. Mas por quê, né? O que esse livro fala? E esse é exatamente o ponto. Ninguém sabe. E quem acha que sabe discorda de todas as outras pessoas que acham que sabem. São muitas as Ou teorias seja, ninguém sabe de nada, né? sobre o que esse livro diz, né? Eu vou falar de Que algumas interessante, aqui e vou cara. mostrar também esse livro por dentro, porque a gente pode, dentro de casa agora, abrir esse livro porque ele foi digitalizado e Oh, está que disponível, né, interessante, de forma cara. aberta. Vou deixar inclusive o link na descrição para quem quiser depois Vê se eu abro ele no final esfoliar. do vídeo. Mas quando a gente abre o livro, então a gente vê basicamente algo que parece, né, à primeira vista, ser Livro um manuscrito de, medieval. sei lá, vi falar biologia, mas parece algo. Nossa, tem a flor aqui em cima, agora que eu reparei. Eu falar que é uma Vitória Régia, alguma coisa assim. Mas parece um livro de botânica, né? Ele tem alguns textos ali escritos à mão, né? Tem umas imagens. Inicialmente, a seção mais longa dele mostra algumas plantas, algumas ervas. Inclusive, geralmente, o conteúdo dele é dividido em 6 seções. A primeira, que ocupa quase a metade do manuscrito, é chamada de seção herbal, por causa dessa Herbal. relação com as plantas. E são ilustrações bem interessantes, né, cara? Olha isso. O que seria isso, né? Problema é que não são plantas facilmente identificáveis, na verdade não tem nenhuma planta que aparece nesse livro que as pessoas consigam apontar assim, um correspondente, né, consigam identificar qual é a planta Interessante. de forma incontroversa. Tem alguns palpites, Tudo bem que o desenho, bom, não sei qual que era o padrão de desenhos da época, né? Mas, enfim. algumas sugestões, mas assim, não há acordo sobre isso, né, Mas são plantas nenhum, né, cara? Tipo, nenhum de tantas que parecem ter ali, né? Nenhum os caras terem. Pô, é muito muito louco. estranhas, umas têm umas raízes meio quadradas, É outras têm mesmo. uns Nossa, formatos assim de folhas esse aqui parece um. meio espinhosos, né? Parece um negócio até meio alienígena, né? Interessante, Quem cara. gosta das conspirações de alienígena Deve ter ama sido esse ele que manuscrito. escreveu. E essa não é a parte mais alienígena, não. A gente vai chegar na parte mais alienígena daqui a pouco. Mas depois dessa longa sessão herbal, vem uma sessão que é chamada de sessão Cara, astronômica, olha que que louco, claramente mostra cara. alguns diagramas ali, mapas Cara, astrais. imagina você pegar um livro desse lá, quando ele foi escrito, assim, pegar na tua mão, você vê tudo isso, é, sei lá, codificado em outra língua aí que você não sabe o que tá escrito, e você pegava. O que você imaginaria, né, cara? Você fala, caramba, eu achei um vídeo. Achei um Necronômico, né, cara? Por assim Falei dizer, vídeo, achei um algumas livro, achei um configurações Necronômico, cara. estelares, tem claramente também uma Nossa, olha isso, cara, que interessante. referência a E muita gente nua, né? Muita gente mesmo. Uma Libra, signos do zodíaco. coisa com sol, Só que não parece. dá para entender exatamente o que o texto está falando sobre essas coisas, né? Mas que Um existe aí uma bode, referência astronômica que aparecem estrelas, sol, lua. aparecem a Parece estrelas com o nome delas do lado, né? coisa parece assim um manual de astronomia ou astrologia Parece medieval, bastante, mas de né? novo, conteúdo precisamente não tem como saber. E na sequência dessa sessão astronômica, vem a sessão que é a mais maluca de todas, assim, a que gera maior estranheza, pelo menos para mim, que é a sessão balneológica, né? Balneológica Uou. tem a ver com banhos, é de onde vem balneário, por exemplo, né? Balneário Ah, Camboriú, provavelmente era um lugar onde as pessoas tomavam interessante. banhos medicinais, alguma coisa assim, né? Eu não sei a história de Balneário Camboriú, mas pelo nome, Nem eu. balneário é isso, né? Um lugar Tem vários aqui, eu não sei se no Brasil inteiro é comum isso, mas em Santa Catarina, principalmente, tem um monte, já tem balneário Pissarras, balneário, tem um monte de balneário, cara. geralmente Sabia fontes ali dessa. termais, de O, água. estra... o história, o Henrique, ele é cheio dessas referências de linguística, né, cara? Direto ele fala nos vídeos, eu acho muito Que interessante. se acreditava ou que de fato tinham alguma propriedade curativa.
Então, balneologia é Estudo do esse águas. estudo que era muito comum no período medieval, no início do período moderno, de águas, né, essa busca por águas medicinais. Só que aqui no manuscrito Voynich, esses banhos são muito estranhos, assim, parece que tem uns Não, a água, né? Pô, desculpa aí, gente, eu sou meio daltônico, mas isso aqui tá verde mesmo, né? Parece uma água barrenta mesmo. Isso é uma água de rio, né? tobogãs, tem umas Uns canos. Desculpa aí, gente, mas eu vou pausar. É bem interessante, inclusive, o formato. Olha como essa daqui tem uma barriga bastante proeminente, né? Tem um cabeção também, né? série de banheiras Não são muito bonitas. conectadas por tubos, e esses Olha isso, cara. Parece ter. Faria sentido ser uma piscina, né? Já que tem janelas embaixo. tubos parecem meio orgânicos, assim, meio caules É gigantes mesmo, né? de Nossa, e ela tá saindo de dentro da planta, cara. É muito interessante, né? folhas de plantas, né? Tem umas mulheres, várias mulheres despidas, conectadas nesses tubos, com as mãos conectadas em uns tubos. Parece também, esses tubos parecem um Cara, pouco é também assustador, né? meio Que coisa de loucura. polvo, né? Uns tentáculos. E tem várias e várias páginas disso, né? Dessas Pô, mulheres conectadas mas. a tubos, meio tentáculos, e esses tentáculos conectam essas mulheres nuas a outras mulheres nuas em outras banheiras e num sistema assim complexo e cheio de pessoas. Numa mesma banheira tem ali Olha um aí, peraí, eles sistema tinham. assim complexo e cheio de Tem animais aqui embaixo, né? Não saberia dizer o que são esses animais, mas. numa mesma banheira tem ali umas 7, 8, 9 mulheres juntas. Não, assim, o que isso quer dizer, né? O que isso Não é um significa? tipo de representação meio curiosa pra época? Pelo que eu sei, esse livro é da Idade Média, né? É. Não é meio estranho colocar tantas mulheres nuas? Ainda mais, cara, porque o que é bizarro desse livro é você pensar que você escrever um livro naquele tempo não era algo barato, não era algo simples, sabe? Qualquer um pode chegar aqui, pegar um caderno aqui e escrever, cara. Pô, o bagulho era. Pra começar, que tinha que ser alguém que era letrado, né, pra escrever. Então, tipo, e não era nem perto da maioria. Então, tipo assim, é muito exclusivo quem pode ter feito isso, né? É isso que eu quero dizer. Daqui a pouco eu vou dar uma especulada, assim, baseada em alguns estudos sobre isso, mas na sequência da seção balneológica tem a seção farmacêutica, que lembra Farmacêutica. bastante a seção herbal lá do início. Voltam a aparecer várias plantas, raízes, etc. Só que dessa vez as partes das plantas às vezes estão Isso aqui parece um. Bom. Sei lá. separadas. Esse daqui parece um. Brócolis, sei lá. Então parece que a atenção que está sendo dada não é a planta em si, como ela aparece in natura, mas sim a parte específica das plantas e usos Parece um bolo, né? farmacológicos disso, né? Usos medicinais disso. Tanto é que aparecem uns instrumentos, aparentemente uns instrumentos, Loucura. de Olha isso novo, aqui. não dá para entender Ele exatamente parece um narguile no canto, o que é né? isso, mas parecem uns utensílios ali de laboratório, algum tipo de jarro onde essas ervas, raízes, folhas poderiam ser misturadas. Na seção herbal, esses aparelhos, né, aparentes aparelhos, não aparecem, mas na seção farmacêutica isso aparece. Ah, e na verdade eu pulei uma seção, que é a seção cosmológica, que lembra Mas também qual que é a um pouco, diferença? bastante, na Cara, olha essa arte. É uma arte muito interessante. Muito. Tipo assim, parece algo artístico, isso que eu quero dizer, sabe? Parece que é. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o cara não quis. Tipo assim, se ele pudesse, ele desenharia de uma forma diferente. Mas tem. Parece proposital, né? Parece que os caras fez num estilo artístico, né? verdade, a seção astronômica, só que aqui parecem ser mapas Olha isso aqui. Caramba, o que isso significa, né? que têm correspondências também astronômicas, né, estelares, celestes, mas mapas com elementos da Terra também. Então, de novo, não dá para saber E olha só, tem. Cara, é muito interessante, né? se são mapas, mas são diagramas assim que mostram coisas como castelos, algumas É coisas mesmo, né? que remetem mais a um mapa Interessante, cara. cartográfico. E finalmente, a última sessão é uma sessão que é conhecida como sessão de receitas ou sessão das estrelas, Receitas. porque essa sessão não é ilustrada, ela é só texto, são algumas páginas de texto. E, cara, a gente não falou ainda do elefante, né? Tipo assim. O que são esses textos, né, cara? É muito bem feito, né? Pra ser algo que simplesmente o cara começou a anotar qualquer tipo de coisa. Ela tem claramente um tipo de padrão, né, cara? Ó, essa letra aqui mesmo aparece diversas vezes. Ó, uma, duas, três, quatro. Parece uma espécie de letra maiúscula, mas ela seria usada tantas vezes aqui, né? É muito interessante, cara.
divididos ali em blocos, e cada bloco Caramba, é marcado por Cara, uma chega a arrepiar, estrela. acho muito É como se louco. fosse uma bolinha de lista, né, de pontos, estrutura de tópicos. Então tem várias estrelinhas ali nas margens e parágrafos que seguem essas estrelas. E o que está escrito nessa seção, né? Então, Esse é você o não deveria ponto, estar né? fazendo essa pergunta se você estivesse prestando atenção lá no início do vídeo, porque, como eu disse, ninguém consegue Cara, ver. isso é uma parada muito foda, assim, eu acho irado esse lance de você ter alguns mistérios. Tipo assim, é bom, cara. Tipo assim, já descobriram os hieróglifos, já descobriram tudo, tabuinha de argila, né, cara? Os caras já descobriram como ler tudo, né, cara? É bom ter uns mistérios desses ainda, né? Tipo assim, qual que são os mistérios da humanidade? Falar, não, matéria escura, não sei o que. É muito complicado, né, cara? É muita loucurada, já tá muito longe. Eu quero as coisas mais mundanas, né, cara? Eu quero aquilo que você pode pegar na mão, assim. Um enigma que eu posso pegar na mão que ninguém resolveu, né? Cara, o manuscrito Voynich é irado, né, cara? Esse manuscrito. Não é nenhuma escrita conhecida, não é nenhuma língua, ou pelo menos talvez seja, né? Vamos entrar nessa seção então de uma vez da escrita, né? O fato é que não é uma escrita aleatória. O texto que Olha está aí, aí, isso que é por mais que ninguém interessante. consiga ler assim de forma Assim, que à primeira vista poderia se dizer que, tipo assim, o cara só foi escrevendo um monte de coisa que não tem significado nenhum. Ahn, E é isso, né? Mas claramente, né? Dá pra você ver aqui, ó. Só de você ver. Mas tem diferenças, olha só. Essa daqui é diferente dessa. Essa aqui parece. O traço pra baixo vira pra esquerda, né? Cara, muito convença louco. as outras pessoas, né? Tem algumas pessoas que, de novo, a gente vai chegar nas teorias, algumas pessoas Louco. dizem que entenderam o que é, mas não convencem muita gente. Mas certamente não é uma escrita aleatória. Ela tem uma série de elementos ali que mostram que é uma escrita funcional, que tem uma lógica. Por mais que a gente não entenda o conteúdo, dá para identificar uma Olha que série de interessante, cara. indícios, de padrões, de lógica, que mostram que tem algum tipo de mensagem sendo comunicada Percebe-se que é uma pintura bastante rústica também ali, por né, meio desse cara? Você vê texto. ali que Inclusive, parece que foi pincelado assim. Não, parece que tava faltando tinta, né? quando esse O cara tava manuscrito só foi dando as pinceladas só pra deixar tornado uma mais corzinha. público, né, isso no início do século XX, alguns decifradores profissionais que trabalharam na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, tentando decifrar ali, conseguindo decifrar códigos Caramba, né? usados pelos inimigos, né? Esses caras tiveram acesso, alguns deles, né, tiveram acesso ao manuscrito Voynich, tentaram decifrar e não conseguiram decifrar esse manuscrito. Mas é que tem complicações a mais, né, cara? Porque, por exemplo, você vai tentar descriptografar uma mensagem da Alemanha, você sabe que a forma descriptografada vai ser em alemão, né? Então, tipo assim, é muito mais difícil você fazer isso pra uma língua que você nem sabe qual é. Tipo, se de fato o texto for um texto criptografado, a criptografia é de qual língua, né? É, sei lá, latim, né? Entendeu? Não dá pra saber, né, E cara? hoje, decifradores, né, e acadêmicos em geral, pesquisadores, medievalistas, pessoas que estudam ali o início do período moderno também, têm se dedicado a tentar decifrar esse manuscrito, a entender melhor esse manuscrito, e isso usando ferramentas mais modernas, né, de linguagem de programação, de inteligência artificial, e ainda não conseguiram Que resultados bizarro, muito cara. assim satisfatórios, né? Mas como eu disse, o manuscrito está público, né? Então agora qualquer um pode, com um bom treinamento ali Pô, de mas novo, aí não é qualquer um também, né, meu amigo? Pô, linguagem de cara. programação, inteligência artificial, conhecimento de linguística, É. pode Mas é tentar louco, os caras, mesmo com esses métodos modernos e tal, não conseguirem nada, né? É muito participar louco, desse cara. processo de Tipo, decifração. nada, Se né? você não tem Nada. conhecimento nessas áreas, Mas de também é que tem que ser nada, né? Se os caras conseguirem decifrar uma frase, eles conseguem aplicar um método pro resto do programação, livro, né? etc., você pode fazer, inclusive, o curso da A não ser que o livro tenha vários tipos de métodos, assim, né? Que você tem que fazer. Lura, Aí ou complica, os né? cursos da Lura, né? São 22 carreiras ali completas, Bom, uma Ad. de 20 caracteres que já ele tem a língua na qual estranho para aplicar. Mas voltando para o manuscrito, né, e para o que se sabe até então sobre a língua na qual ele está escrito, né, ou sobre a Olha escrita isso. Tá dele, vendo como é o uma fato pintura bastante bruta, né? Ó. Tá vendo? É mal pintado, né? Vamos ser sinceros. Olha isso aqui. Mas o cara só passou uma tinta pra dizer, ó, que qual que era a é cor, que né? ele tem um alfabeto próprio, são cerca de 20 caracteres que já foram discernidos ali, né? Existe uma pequena discordância de um autor para outro, ou de um pesquisador para outro, mas em torno de 20 caracteres, e esses caracteres se agrupam ali da esquerda para a direita, né? Para formar conjuntos de caracteres, vamos chamar aqui de palavras, e essas palavras não têm uma distribuição aleatória. Elas seguem pelo menos três
indícios muito bons de que é uma língua que funciona. Não necessariamente uma língua natural, pode ser uma língua construída também, mas Duvido a que gente vai seja chegar nisso natural, daqui a não faz pouco. sentido. E, na verdade, podem ser duas línguas, ou Como uma dois. língua tão. E, de novo, cara, é muito louco porque essas coisas, novamente, eram caras pra se fazer então, e o cara parece ser fluente nessa língua, ele tá escrevendo ela muito bem. Agora, tipo assim, tenta inventar aí uma língua pra você ir com novos caracteres e tal, e tenta você mesmo fazer ali. Você não vai conseguir fazer tão cursiva dessa forma aqui, cara. Você vai ter que ir um treinamento, você vai ter que ser escrito isso várias vezes pra você pegar a manha, né? Dialetos do Não foi a Voynich, primeira... O cara que escreveu esse livro não foi a primeira vez que ele escreveu nesse código, né? que são chamados de Voyniches A e Voyniches B, porque tem propriedades que são discerníveis de uma parte do texto para outra parte. Mas assim, pensando na questão Talvez duas pessoas. dos padrões de distribuição de palavras que dão uma pista de que essa língua é uma língua funcional, uma escrita funcional, o primeiro princípio que ela segue, que é bem interessante, inclusive, talvez você já tenha ouvido falar disso, é a lei de Zipf. A lei de Zipf basicamente diz que é uma lei empírica, né, descoberta mesmo no estudo das línguas. Você pode colocar gráficos aí, vou pedir para o editor Frequências de palavras em 2 livros, Guerras dos Mundos. colocar uns gráficos que mostram essa lei de Lei de Zipf, as primeiras 10 milhões de palavras em 30 Wikipedias. Zipf demonstrada, mas basicamente a ideia da lei de Zipf é que em todas as línguas poucas palavras são muito frequentes e muitas palavras são pouco frequentes. E a frequência de um item, né, de uma palavra, é inversamente proporcional à sua posição no ranking das tipo assim, por exemplo, faz é uma palavra que você fala 1 milhão de vezes mais do que, sei lá, manuscrito, né? Manuscrito você vai falar isso uma vez a cada, às vezes até semanas, meses, né, que você vai falar essa palavra. Agora, faz você fala literalmente toda hora, todo dia, né? Se for escrever um livro é a mesma coisa. palavras mais frequentes. Você precisa de um contexto para colocar certas palavras, né? Interessante. Por exemplo, a palavra mais frequente de uma língua, ela geralmente é 2 vezes mais frequente do que a segunda no ranking. A terceira palavra mais frequente aparece 3 vezes menos do que a primeira. A quarta palavra aparece 4 vezes menos do que a primeira, e por aí vai. E a gente encontra esse padrão nas coisas que a gente não percebe. E é a coisa que evoluiu muito louco, né? Palavras, por mais que a gente não saiba o que as palavras significam, mas a gente tem certas palavras. Não é como se alguém tivesse escrevido isso, vocês têm que seguir esse método, né? Não, foi algo natural, que a gente pode identificar ali no manuscrito Voynich, e elas seguem também essa distribuição estatística. E outra coisa que acontece... Eu tô falando da pintura, mas a pintura pode ter descascado também, né, cara? Mas sair do livro... Os reais, que não são meramente palavras jogadas ao vento, né, mas que têm uma estrutura, etc., é que existe uma coisa chamada intermitência lexical. Isso significa que as palavras de uma língua não aparecem de forma homogênea nos textos. Você tem palavras intermitentes, né? Às vezes aparecem muito, aí não aparecem, aí aparecem muito, porque isso depende do tema do texto. Então, se a gente pega um livro de história, um livro didático de história, sei lá, do ensino médio, a gente não vai encontrar a palavra imperador distribuída uniformemente da primeira à última página. Tipo assim, 5 vezes a palavra imperador por página. Não, a gente não vai encontrar a palavra imperador praticamente nunca na parte de, sei lá, Brasil República, e vai encontrar a palavra imperador muito na parte de Roma. Então, palavras mais específicas, como imperador, têm uma alta intermitência, elas não ocorrem de forma regular, enquanto palavras como preposições, artigos, né, o, de, para... Né? Pô, esse estudo das línguas é muito louco, né? Tem aquele canal que o Glossonauta, né, cara, ele tem uns vídeos muito top sobre isso. O próprio Henrique já fez vídeo com ele, se não me engano. Essas aparecem com baixa intermitência, elas se repetem mais ou menos na mesma proporção ao longo do texto. No manuscrito Voynich, a gente encontra também essa questão de intermitência lexical perfeitamente funcionando, aplicada. E, finalmente, tem um terceiro princípio, né, uma terceira coisa de linguística, que é chamada de fonotática, que é que as letras não se combinam também de forma uniforme. Algumas letras aparecem mais próximas de outras letras do que de outras. Tipo assim, quando a gente vê a letra Q num texto em português, praticamente sempre né? A próxima letra do lado do Q vai ser a letra U. E depois desse U, a gente vai encontrar outra vogal. Caramba, né? Isso é muito louco de se pensar. Então, caramba, cara. Uou! A, I, E. Mas você não vai ter no português uma palavra que tem Q, U
R, por exemplo, e tem algumas combinações de letras que são muito mais comuns em início de palavra e outras são muito mais comuns em final de palavra. Então há um padrão nas línguas reais de distribuição de letras que não é uniforme também. E no manuscrito Voynich a gente também encontra isso. Alguns Você caracteres... consegue claramente separar as letras, que, ó, por exemplo, aqui é um CCC, né, cara? CCCP, União Soviética aqui, ó. Tá ligado? Tipo, como é que você separa o que só... Talvez, por exemplo, talvez 2 Cs desses sejam uma letra só, né? É difícil você dizer o que exatamente são letras aqui, né? do Voynichês. E talvez, por exemplo, eu já vi bagulho de hieroglifo, por exemplo, eu tô ligado. Tipo, você lê um hieroglifo, tem que ler, tipo, aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, sabe? Talvez um único símbolo desse transmita várias coisas, né? Aparecem principalmente no início de palavras, outros quase só no final de palavras, e alguns caracteres do Voynichês aparecem quase sempre próximos, sei lá, de uma letra B Voynichês, e quase nunca tão próximos de uma letra F Voynichês. Então, lei de Zipf, intermitência lexical, fonotática e várias outras coisas que são características de línguas reais aparecem no Voynichês. Mas isso não significa necessariamente que o Voynichês seja uma língua natural, né? Uma língua que era falada... Isso eu duvido, cara. Não é possível. Tipo assim, como que uma língua com... tão diferente, com todo um alfabeto diferente de assumir, assim... Não é nem sumir. Sumir poderia, claro. Tipo assim, ter apenas uma correspondência, sabe? Ninguém nunca... É estranho, né? Pode acontecer, mas é muito esquisito, né? Que se desenvolveu de forma orgânica, por assim dizer, ao longo do tempo, como o português, o francês, vindos lá do proto-românico, né? Vindo, por sua vez, do latim e por aí vai. Porque existem também línguas construídas, né? As chamadas conlang, como as línguas élficas lá do Senhor dos Anéis. O que eu imagino. Inclusive, a grafia lembra muito, né? Os escritos do Tolkien. Parece que sempre que tem, por exemplo, os escritos do Anel, né? Do Anel de Poder no filme, parece muito com a letra cursiva do Voynich, né? Aqui do Guerra dos Tronos, o Klingon do Jornada das Estrelas, e outras línguas construídas mais sérias também, tipo o Esperanto, que são línguas artificiais, né? São línguas que algumas pessoas, ou uma só pessoa, Mas antes, gente, chegou até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva no canal aí, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, tá bom? Faz isso por mim. Estou na mesa e, a partir do seu conhecimento ali de linguística, foi desenvolvendo uma língua que não existia antes. Então essas línguas construídas também funcionam, né? Também tem uma lógica de língua real, língua funcional, língua estruturada, com gramática, etc. Então o Voynichês poderia ser uma língua natural, poderia ser uma língua construída, ou poderia ser uma cifra também. Então você aplicar caracteres diferentes ou mudar a ordem das palavras, uma coisa desse tipo, a partir de uma língua real. Então você poderia pegar a língua portuguesa e codificar essa língua, né? Mudar, colocar em caracteres hebraicos a língua portuguesa, e dessa forma ela fica mais escondida ali, mas um bom decifrador conseguiria facilmente descobrir que aquilo é português. Né? Mas obviamente pode ser que esteja, mas a galera deve ter conhecimento claro de, por exemplo, da onde... Não sei se tem tanto assim da onde foi feito o livro. Foi em certa parte da Europa. E ali deve ter certas línguas que são as prováveis que seriam, né, a língua que está codificada, né? Caso do Voynichês, até então. Porque se fosse isso, seria muito mais simples, né? Ninguém conseguiu decifrar. Então talvez realmente não seja uma cifra. Talvez seja uma farsa, será? Será que na verdade esses textos não significam absolutamente nada? Mas a pessoa criou ali essa língua, uma certa lógica, para enganar mais as pessoas. Pô, mas o cara não... E é o tipo de coisa que eu acho que só se percebe com um estudo aprofundado dos dias de hoje, né? Assim que a galera faz estudo até gráficos computacionais, né, cara? Pô, você imaginar que os caras lá na Idade Média... Pode ser, cara, mas é complicado, porque os caras nem teriam tanta... Como que os caras fariam um estudo desse, né? Ainda mais sendo ele provindo da Europa, né? Como que eles iriam fazer esse tipo de estudo, né? Eles teriam que ter vários livros com vários dicionários de palavras, né? Difícil de acreditar, assim, né? Eu acho improvável, mas se for uma farsa, não é uma farsa moderna, porque esse manuscrito realmente é um manuscrito do século XV. Por onde passou esse manuscrito exatamente, né? Isso que é curioso se pensar também, né? Quando ele começou a se tornar mais público, as pessoas até desconfiaram de que poderia ter sido o próprio Voynich que tinha produzido como farsa esse manuscrito, né, no século XX mesmo. Só que em 2009 foi feito um estudo no material, né, no manuscrito, que mostra, de radiocarbono, né, que faz uma datação ali de carbono 14, que mostra que o manuscrito é de fato do século XV.
O Que pergaminho, legal, que é o cara. material a partir do qual Muito foi bom feito o saber isso, né? manuscrito, foi datado entre 1404 e 1438 com 95% de confiança. E aí você poderia falar assim, mas pode ser que o texto foi colocado posteriormente. Não é impossível, né? Poderia ter esse manuscrito em branco e alguém foi lá e colocou o texto depois. O problema é que você encontrar um códice, né, um livro com páginas assim, tudo amarradinho, bonitinho, todo em branco, Branco faz seria sentido, algo né? totalmente excepcional. Aí você Até porque, poderia novamente, não deveria ser barato pra produzir um caderno desses na época, falar né? assim, não, mas quem sabe alguém encontrou um códice, raspou E será que era assim também? Os caras já costuravam tudo ali e depois você escrevia? Eu acho que deveria ser mais comum os caras escreverem no papel e depois costurarem, não? a superfície do pergaminho e escreveu por cima, né, que é uma coisa que os caras faziam muito antigamente mesmo, Olha, que é o que chamado louco. palimpsesto, né, esse reaproveitamento de pergaminho. Só que foram feitas também análises Isso era multiespectrais, né, para vestígio, né? analisar as camadas de cada fólio do manuscrito, dos pergaminhos ali, Ei, e a ei, ei, conclusão foi ei, de que ei, 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 ei. fólio Isso daqui, ó, esses símbolos aqui, alguém já traduziu esse tipo de símbolo aqui, cara? do manuscrito, do Pô, lá no colégio direto faziam esse símbolo aí pra toda parte, né, cara? dos pergaminhos ali, e a conclusão foi de que não é um palimpsesto. Além disso, a tinta utilizada tanto nos textos quanto nas imagens batem perfeitamente com as técnicas, com a caligrafia, né, a paleografia, a forma das letras que Que eram legal, feitas nesse cara. período, e também a composição química das tintas bate perfeitamente com o que seria esperado para um manuscrito do século XV. Então, a tinta do texto é uma tinta ferrogálica aplicada com pena de ganso, né, padrão ali dos Caramba, até isso manuscritos os caras descobrem. tardo-medievais, né, do final do período medieval. Os pigmentos coloridos também batem, né? A azurita, principalmente, é usada para o azul. Ocres são utilizados ali para o vermelho, os tons mais vermelhos, marrons. Clara de ovo e carbonato de cálcio é utilizado para o branco e resinato de cobre e cloro, principalmente, são utilizados ali para o Cara, verde. que louco, né? A gente nem valoriza essas coisas. Hoje em dia você vai ali e compra uma tinta guache no mercado, às vezes acha caro ainda, né? Pô, os caras, olha o tanto que os caras tinham que pelar pra conseguir fazer cor antigamente, né? Muito louco. As técnicas de encadernação e o desgaste esperado para um manuscrito desse período também batem perfeitamente. Além disso, a gente sabe, e depois a gente passou a saber, né, com certeza, que esse manuscrito já era conhecido pelo menos desde o século XVII. A gente tem evidências, né, de pessoas Uou. que conheciam esse manuscrito no século XVII, antes dele chegar nas mãos do Voynich no início do século Pô, o XX. nome do cara é irado, além disso, né? Ficou um nome maneiro, né? Mas se fosse pô, sei lá, manuscrito. Não sei, cara. Com todo respeito ao Henrique, mas se fosse manuscrito Henrique, né, cara? Bem mais caído, né, cara? Vamos ser Ele sincero. O comprou manuscrito Giovanni, pô. O Voynich Manuscrito era um Voynich. mercador de Pô, livros irado, e né? ele comprou esse livro em 1912. Hoje o livro está na Universidade de Yale, mas antes do livro chegar nas mãos do Voynich, a gente já sabe que no século XVII tinha um alquimista da região de Praga, ali na Uou! República Tcheca, que tinha esse manuscrito. Ele queria decifrar a todo custo esse Cara, texto. que lore maluca, né? Que parece lore de jogo mesmo, né? Sei lá. E ele mandou umas cartas para o Athanasius Kircher, que é um jesuíta Caraca, que que nome irado. na época estava tentando decifrar os hieróglifos, e ele era conhecido por ser um cara assim muito inteligente. E esse alquimista então manda umas cartas para o Kircher para receber alguma pista, né? Será que você consegue me ajudar a entender que língua que é essa? E a gente não tem a resposta do Athanasius Kircher, mas depois o manuscrito chega inteiro, depois que esse cara morre, o Athanasius Kircher recebe o manuscrito para ele estudar, né? Mas também não consegue decifrar. Possivelmente também esse livro passou pelas mãos do Rodolfo II, né, o imperador do Sacro Império Caramba. Romano-Germânico, que era muito interessado em temas de alquimia, de astrologia barra astronomia, ciências ocultas. Então esse livro tem uma história, assim, um histórico de posse que a gente não conhece completamente, É, que mas que também colabora com o fato dele ser antigo, indica que né? já era algo que intrigava os caras ali no século XVII, pelo menos, né? Provavelmente antes também. E aí entram as teorias, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma, porque, como eu disse, são estudos que não convencem muita gente para além de quem produziu o estudo. Não são, em geral, tentativas de decifração replicáveis, geram resultados também que não fazem muito sentido, as frases que geram, e são traduções muito parciais, então os caras dizem traduzir uma frase, mas se você tentar aplicar esse método para todo o texto já não vai fazer sentido. Mas enfim, algumas teorias, só para não deixar totalmente no ar a coisa, dizem que seria uma criptografia, né, uma codificação a partir da língua hebraica. Tem também uma teoria de que isso seria uma forma Mas como que vai estar?
antiga do turco ou uma forma de escrita Turco? da língua proto-românica. Porque tudo será exatamente. Ele falou imperador da Áustria, né? Pode ser, né? O turco ali, os otomanos estavam ali do lado na época também, Ou né? de alguma língua proto-românica, né, esse ancestral essa fase bem tardia do latim, que é o ancestral do português, espanhol, italiano, romeno, etc. Românico. Ou talvez tem quem defenda também que essa língua era uma língua natural falada por alguma população ali de algum ponto da Europa e esse foi o único vestígio dessa língua que sobreviveu. Pô, Só mas que isso é muito então é difícil, né, de acreditar. seria muito estranho, né? Porque estaria em uma desconexão muito grande com as línguas que vêm antes e que vêm depois que a gente conhece. Então, tipo assim, seria uma Então, ruptura muito estranha, sendo que as línguas naturais elas tendem a progredir de forma muito gradual. Tem algumas pessoas que pode ser que os caras foram dizimados ou algo assim, né? Mas, pô, é complicado, defendem né? também Estranho. que o voiniquês é uma língua artificial, funcional, mas artificial, né? Uma língua construída, criada ali por alquimistas Legal que a gente chama de voiniquês, mas como os caras que fizeram, que escreveram ali, chamavam essa própria língua deles, né? Só o chat para tinha nome, né? guardar segredo dos conhecimentos que estão colocados no livro, Pode ou tem ser, quem né? defenda o É uma ideia interessante pode ser mesmo, né, cara? Que tipo um livro de alquimia, né, cara? contrário, que na verdade o voiniquês é uma tentativa de criar uma língua universal, só que ninguém Faz aprendeu, então sentido, né? não funcionou para o seu propósito, mais ou menos como um Esperanto, né? Sem querer ofender o pessoal que é partidário aí O do Esperanto, mas o Esperanto. Esperanto foi criado com esse ideal de ser uma língua universal, mas praticamente ninguém sabe Esperanto. Mas assim, voltando para as imagens, né, que são as coisas que a gente consegue ler um pouco melhor nesse manuscrito, se eu tivesse que arriscar do que trata esse livro, eu diria que é algum tipo de livro prático de medicina, basicamente. Tem uma farmacopeia, uma coletânea ali de técnicas medicinais Porque você tem. Mas e a parte voltadas principalmente para mulheres, astrologia, pelo né? fato das mulheres aparecerem mais aí É nas verdade, parte dos representações, né? banhos também. Inclusive, É, mas é coisa de medicinal, provavelmente. Como ele falou, estudo alguns pesquisadores balneológico, né? apontam para o fato do estado do manuscrito demonstrar que ele foi muito manuseado. O pergaminho está mais fofo, né, Caramba. macio, o que indica esse uso constante ali por um Mas bom pode ser que os caras que estudaram ele no passado também ficavam abrindo isso aí todo dia pra tentar, né, tempo ter desse algum tipo de material. avanço, Então né? isso poderia ser indicativo de que era um livro de Cara, mas imagina, se hoje em dia já é impossível você decifrar esse tipo de coisa, cara. Não é impossível, né? Alguém talvez um dia decifre, mas já é muito, muito, muito difícil. Imagina na época, né, cara? O cara tinha nem por onde começar. O que ele poderia fazer pra tentar consulta, decifrar, que de né? fato as pessoas o tempo inteiro estavam ali consultando, né, para resolver uma situação mais pontual aquele objeto, em vez de ser um livro decorativo ou um livro meramente ostentatório, né, de você colocar isso Não deve ser isso, né? Senão, pô, ninguém se dedicaria tanto assim, na, né? na mesa da Faria sala só as pinturas, por que que você ia, se fosse pra isso, por que que você ia ter texto, né? Fazia só duas páginas com duas pinturas bonitas e deixava lá, né? aberto, ou de ser um livro de mago, né, de você andar com ele pelo simples poder que ele O teria quê? guardado nas palavras sem que você precisasse ler. Pô, Existem irado! esses livros meio que de magos, Pô, né, livros de mago? Esse eu não conhecia, achei livros irado. de cintura, como às vezes se chama também, mas não parece ser Que o caso do maneiro. manuscrito Voynich. Então, se eu fosse chutar, Irado. eu diria que é uma farmacopeia, que é uma coletânea de conhecimentos médicos, né? Porque isso explica a questão da astronomia, porque a astronomia barra astrologia era fundamental na medicina medieval, né? É Você verdade, é uma conexão interessante, né? Pra poder, sei lá, crescimento das plantas, né? saber quando colher as plantas, por exemplo, para elas terem efeitos medicinais. A questão da astronomia também estava muito relacionada à questão dos temperamentos, né, os humores corporais, isso era Mas e muito os castelos lá considerado na também, né? medicina. Então a parte de ervas, de fármacos, de astronomia, tudo isso faz sentido com medicina. A parte lá do castelo, né, Bom, obrigado por me responder. vai saber da parte cosmográfica ou Mas cosmológica. pode ser um mapa de tipo assim, aonde você conseguiria esse tipo de planta. Olha, o Vaninho esperto. Mas assim, parece ser um texto que tem alguma coisa a ver com medicina. Ou pode ser que Ou use pode ser que a é nada, né? medicina como Pô, que metáforas, como loucura, cara. alegorias para comunicar algo de outra natureza. Vai saber, né? Deixa aí nos Ou pode ser um comentários. pouco de cada também, né? Que nem aqueles bestiários medievais que. Eu acho que eu ouvi falar disso num vídeo do Estranha História mesmo também. Que você tinha lá o bestiário de animais, você ia lá lendo sobre um leão e tal. Ele falava um pouco sobre a vida do leão, mas muito pouco se sabia de fato, né? Era muito mais algo meio mitológico ali. Mas
todos os animais eles tinham meio que um ensinamento que você tirava pra vida ali no texto, sabe? É bem interessante, né? Poderia ser algo assim, ensinamentos de plantas, mas acho que não. Acho que o palpite dele faz muito mais O que vocês acham sentido, né? que é o manuscrito Ai, Voynich? buguei. Não deixem de acessar o link na descrição para vocês mesmos darem uma folhada aí É verdade, né? Vamos aqui, rapaziada. Vamos dar uma abridinha rápida só pra ver como é que é. Caramba, né? É muito. E ele é enorme. Quantas páginas ele tem? Será? 209, cara. Que louco, olha. É muito maneiro você ter. Você poder ver esse tipo de coisa. Tem até como dar zoom, olha. Dá pra dar um excelente zoom. Pô, muito maneiro, cara. Vou pular aqui pro meio pra ver. Ó, achei uma página muito louca. Pô, queria ver essas de constelações. Ó! O que isso significa, rapaziada? Eu não sei. Sei que esse cara parece muito a antiga logo aqui do canal, né? Que ainda eu tô usando lá no canal Vani Games, basicamente, né? Enfim, gente, deixa as opiniões de vocês nos comentários aí que eu tô doido pra ler e saber o que vocês acham desse texto aqui, tá bom? Enfim, muito obrigado por ter assistido, por terem curtido esse vídeo aqui junto comigo. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.